Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema, essencial para a segurança no trabalho. A norma regulamentadora 33, a famosa NR33, que trata de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Temos aqui um material bem completo, viu? A norma em si, claro, mas também apostilas de treinamento, artigos técnicos, bastante coisa para a gente analisar. E a nossa missão aqui, qual é? É desvendar o que realmente define um espaço confinado, que, não é qualquer lugar apertadinho, né? E mais, identificar os perigos, principalmente aqueles mais invisíveis, como os da atmosfera. E, claro, entender as medidas cruciais que a NR33 exige para proteger quem trabalha nesses locais. É aquele tipo de assunto onde a informação certa, o procedimento correto, pode literalmente salvar vidas. Não tem exagero nisso. Exatamente. Infelizmente, a gente sabe de muitos acidentes graves, até fatais, que acontecem nesses ambientes. E muitas vezes a causa raiz é justamente a falta de reconhecimento dos riscos ou então falhas nos procedimentos de segurança, uma negligência às vezes. Então, vamos explorar juntos esses pontos-chave para entender como funciona essa gestão de segurança num contexto tão particular como esse. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, né? O que exatamente a NR33, e acho que tem uma NBR também que complementa, a 14787, certo? O que elas definem como espaço confinado? Porque, como eu disse, não é só ser pequeno, imagino. Correto, não é só o tamanho. A definição técnica, ela se baseia em 3 critérios. E os 3 precisam acontecer ao mesmo tempo, tá? Primeiro, o lugar não foi projetado para ocupação humana contínua. Ou seja, não é um escritório, uma sala onde você passa o dia trabalhando normalmente. Entendi. Não é feito para ficar lá dentro direto. Qual o segundo critério? O segundo é ter meios limitados de entrada e saída. Pensa numa boca de visita de um tanque ou uma passagem bem estreita. Sim. Onde entrar já é meio complicado e sair rápido numa emergência é mais difícil ainda. Não são portas largas, janelas, o acesso é restrito mesmo. Faz todo sentido. Difícil de entrar, difícil de sair. E o terceiro ponto que você falou que era crucial? Esse é o da atmosfera. A ventilação que existe ali é natural, não é suficiente para remover contaminantes perigosos. Contaminantes que podem já estar lá ou que podem ser gerados durante o trabalho, né? Ou, como alternativa nesse mesmo critério, o local pode ter uma atmosfera com deficiência de oxigênio. Ou o contrário, com excesso de oxigênio, que também é perigoso. Certo. Então, é essa combinação. Não projetado para ocupação contínua, acesso limitado e uma atmosfera potencialmente perigosa. Esses 3 juntos definem o espaço confinado. A combinação dos 3, essa é a chave. Entendi. E onde a gente encontra esses espaços no dia a dia das indústrias, dos serviços? Os exemplos que o pessoal deu aqui nas fontes são bem variados. Sim, tem muito mais lugar do que a gente imagina às vezes. Os mais óbvios, né? Tanques de armazenamento, silos de grãos, cimento, enfim, reatores na indústria química, tubulações grandes, galerias de esgoto, postos de visita. Esses são clássicos. Mas a lista vai além, Interior de caldeiras, fornos, biodigestores, fossas sépticas, vagões-tanque, porões de navio, até containers. Pera aí, você falou container. E as fontes aqui mencionam até caçamba de caminhão ou câmara de refrigeração. Isso parece menos óbvio. Podem ser, sim, depende da situação, claro. Uma caçamba fechada ou uma câmara fria que está desligada. Se ela cumprir os 3 critérios... Ah, os 3 critérios de novo. Exato. Acesso limitado, não foi feita para ocupação contínua e tem um potencial problema atmosférico. Sei lá, carga em decomposição lá dentro ou simplesmente falta de renovação do ar. Nessas condições, sim, pode ser classificada como espaço confinado para quem for trabalhar lá dentro. Tem que analisar caso a caso sempre. Entendido. É a aplicação dos critérios que manda. Agora, vamos focar nessa questão da atmosfera. Porque aqui a coisa fica realmente muito séria, né? A gente respira aqui fora nem pensa nisso. Mas lá dentro, o ar pode virar um inimigo silencioso. Exato. O ar que a gente respira normalmente tem uns 20,9% de oxigênio, né? O famoso O2.
quase 79% é nitrogênio, N2, e tem uns tracinhos de outros gases. Só que dentro de um espaço confinado, essa mistura pode mudar e muito rápido. A nossa própria respiração já consome oxigênio e libera gás carbônico, o CO2. Mas aí você soma outros processos, fermentação, decomposição de matéria orgânica, reações químicas de produtos armazenados, evaporação de solventes, ou até quando se usa nitrogênio para inertizar o ambiente, de propósito. Tudo isso pode alterar a atmosfera de um jeito fatal. E quais são os riscos atmosféricos principais, assim, que a NR33 manda ficar de olho o tempo todo? São os que mais causam acidentes, sem dúvida. O primeiro e talvez o mais traiçoeiro é a deficiência de oxigênio. Níveis abaixo de 19,5% já são considerados perigosos para entrar. Em cair mais que isso, a pessoa começa a perder a capacidade de raciocínio, a coordenação motora, rapidamente leva à perda de consciência e asfixia. E o pior, não tem cheiro, não tem cor, é silencioso. Nossa, por isso a medição de oxigênio é a primeira, então. Sempre a primeira. Não adianta nada medir os outros se não tem oxigênio suficiente para respirar, né? Faz todo sentido. E o contrário? Oxigênio demais. Pode? Também não. É o enriquecimento de oxigênio. Se passar de 23%, o risco de incêndio dispara. Materiais comuns, tipo a roupa da pessoa, ficam extremamente inflamáveis. Qualquer faísca, por menor que seja, pode começar um fogo muito violento que se espalha rápido. Caramba! Então nem pouco, nem muito oxigênio. Ok. Que mais? Aí vem os contaminantes tóxicos. Gases ou vapores que fazem mal para a saúde ou podem até matar, mesmo em concentrações que parecem baixas. Exemplos clássicos que aparecem muito em espaços confinados, o sulfeto de hidrogênio, o H2S. Aquele gás com cheiro de ovo podre, sabe? Como um esgoto, né? Isso, vem da decomposição de matéria orgânica sem oxigênio. Muito comum em redes de esgoto, fossas. Outro é o monóxido de carbono, o CO. Ele vem da queima incompleta de combustível. Extremamente perigoso porque não tem cheiro e ele gruda na hemoglobina do sangue, no lugar do oxigênio. Então a pessoa asfixia mesmo respirando. Fora esses, pode ter vapor de solvente, amônia, cloro. Depende muito do que tem ou do que se faz no local. E o risco de explosão. A gente ouve falar disso às vezes. Silos que explodem. Exatamente, é o risco de atmosferas inflamáveis ou explosivas. Acontece quando tem gás, vapor ou até poeira combustível, tipo poeira de grão, de madeira, de farinha, misturada com o ar na proporção certa. É uma faixa de concentração que fica entre o limite inferior de explosividade, o LE, e o limite superior, o LSE. Se a concentração estiver nessa faixa e aparecer qualquer fonte de ignição, uma faísca de um equipamento elétrico, uma superfície quente, até um celular comum que não seja prova de explosão, Pode explodir tudo. pode explodir. Por isso, o monitoramento do LE é constante. O aparelho tem que apitar bem antes de chegar no 100% do LE, geralmente em 10%. E para fazer trabalho a quente, tipo solda ou corte, aí não tem conversa. Tem que estar 0% do LE. Zero. Entendi. E tem uma sigla que aparece aqui. IPVS. Assim, a atmosfera IPVS significa imediatamente perigosa à vida ou à saúde. É qualquer condição lá dentro que represente um risco imediato de morte ou de um dano grave e irreversível para a saúde, ou que impeça a pessoa de conseguir sair de lá sozinha. Pode ser por falta extrema de oxigênio, uma concentração altíssima de gás tóxico ou um risco de explosão que está ali prestes a acontecer. Para entrar numa atmosfera IPVS, só com equipamento de respiração autônomo, aquele cilindro nas costas, ou com ar mandado que tem um cilindro de fuga junto. Não tem outra forma. Fica muito claro que monitorar o ar é a base de tudo. Mas imagino que os perigos não acabem aí, né? O que mais pode dar errado num lugar desses? Com certeza não acaba. A análise preliminar de risco, a APR, que a gente vai falar mais daqui a pouco, tem que olhar tudo. As fontes separam os outros riscos em categorias para facilitar. Além dos atmosféricos, que já falamos, tem os riscos físicos. Pense em temperaturas extremas, calor ou frio,
que ficam piores lá dentro porque não tem circulação de ar. Ruído, que ecoa e fica amplificado. Pouca luz ou nenhuma. Piso escorregadio, molhado. Risco de queda, né? Seja no mesmo nível ou de um nível para o outro. Risco de choque elétrico e até outras energias, tipo vapor quente, água com pressão, sistemas hidráulicos ou pneumáticos que podem ser acionados sem querer. Tudo isso é risco físico. Certo. Além dos físicos, Temos os riscos químicos, que não é só inalar, mas também o contato com a pele, com os olhos. Riscos biológicos, principalmente em lugares como esgoto, fossas, onde pode ter bactéria, fungo, vírus. Riscos ergonômicos, posição ruim para trabalhar, ter que fazer muita força num lugar apertado, dificuldade para se mexer. e os mecânicos. Você comentou antes, e as fontes trazem uns exemplos que dão até arrepio. Sim, os riscos mecânicos podem ser bem impactantes, né? Soterramento, por exemplo, por grãos num silo ou terra numa escavação que desmorona. Engolfamento, que é ser engolido por líquido ou por um sólido fininho, tipo areia. Afogamento, se o lugar inundar de repente. Ficar preso na estrutura. Ser esmagado por uma peça móvel de algum equipamento que está lá dentro. Ou ser atingido por alguma ferramenta ou objeto que cai lá de cima. Bastante coisa para se preocupar. E um ponto que eu achei bem interessante, que você até já adiantou, é que a NR33 foi pioneira e incluía a avaliação dos fatores psicossociais. Isso não era comum em NR, né? Não mesmo. Ela reconhece que o trabalho em espaço confinado é estressante. Tem a pressão, a ansiedade, às vezes a sensação de isolamento, de claustrofobia. E tudo isso afeta a segurança, afeta a saúde mental do trabalhador. Então a norma diz: tem que olhar para isso também na hora de avaliar os riscos e gerenciar o trabalho. Uau! É um cenário realmente complexo, muitos perigos, todos interagindo. Diante disso tudo, como é que a NR33 organiza a prevenção? Quais são as ferramentas que a empresa tem que usar? A NR33 exige um sistema de gestão bem robusto, tá? Com várias camadas de proteção. O primeiríssimo passo é identificar, isolar e sinalizar todos os espaços confinados que existem na empresa. Precisa mapear onde eles estão, depois tem que impedir que qualquer um entre lá sem autorização, pode ser com barreiras físicas, cadeados, o que for preciso, e, fundamental, colocar uma placa de sinalização bem visível na entrada. Tem um modelo certinho no anexo 1 da norma, que avisa do perigo e proíbe a entrada de quem não for autorizado. Ok, mapeou, isolou, sinalizou. Qual o próximo passo antes de alguém pensar em entrar lá? Análise preliminar de risco, a APR. Olha, antes de qualquer trabalho num espaço confinado, tem que fazer essa análise. E ela é específica para aquele trabalho naquele local, naquele dia. A APR tem que levantar todos os riscos possíveis que a gente já comentou: atmosféricos, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos, psicossociais, tudo. E não só listar, mas pensar qual a causa desse risco, qual a consequência se ele acontecer. E o mais importante, quais as medidas de controle que a gente vai tomar para eliminar ou neutralizar cada um deles. Entendi. A APR é o diagnóstico completo. E ela serve de base para qual documento que você mencionou antes? Para permissão de entrada e trabalho, a famosa PET. Esse documento ele é a chave de ouro do processo. É uma autorização formal, por escrito. Quem emite e assina é o supervisor de entrada, um pouco antes do trabalho começar. Ela funciona como um checklist final e a liberação oficial para entrar. E o que tem nessa PET de tão importante? Por que ela é tão central? Porque ela amarra tudo. Ela diz exatamente qual o espaço confinado, qual tarefa vai ser feita, qual a data e o horário que ela é válida. E ela só vale para aquela entrada, tá? Acabou o turno, parou pro almoço, mudou a condição? Cancela a PET. Se for voltar, tem que fazer outra. Ela lista quem são os trabalhadores autorizados para entrar, quem é o vigia que vai ficar do lado de fora, quem é a equipe de resgate que está de prontidão. Ela confirma os riscos que a APR levantou, mostra os resultados das medições de atmosfera que foram feitas antes,
da entrada. Descreve quais medidas de controle foram aplicadas, a ventilação está ligada, as energias perigosas foram bloqueadas, quais EPIs todo mundo tem que usar, quais os procedimentos de emergência para aquele local. Tá tudo ali. Entendi. É a garantia de que tudo foi checado e está pronto para começar com segurança. É a luz verde, como você disse. E o monitoramento da atmosfera, como ele entra nisso? Ele para depois que a PET é emitida? De jeito nenhum. Ele é parte essencial do processo da PET e da segurança durante o trabalho. O monitoramento atmosférico é obrigatório antes e durante. Primeiro, testa antes de entrar, geralmente com uma sonda lá de fora. Aí, depois que o pessoal entra, o monitoramento tem que ser contínuo, o tempo todo que tiver gente lá dentro. E tem que medir em pontos diferentes, embaixo, no meio, em cima, porque os gases podem se acumular em alturas diferentes, né? Gás mais pesado fica embaixo, mais leve sobe. E sempre naquela ordem que a gente falou. Primeiro o O2, depois inflamáveis, o Li, e por último os tóxicos que podem ter ali, CO, H2S ou outros. E os aparelhos? Têm que estar calibrados, com certificado em dia e serem intrinsecamente seguros. Isso é crucial. Intrinsecamente seguro, você mencionou isso. O que significa na prática? Por que é tão importante? Significa que o aparelho foi projetado para não soltar energia suficiente, nem elétrica, nem térmica, que possa causar uma faísca ou um aquecimento capaz de iniciar uma explosão caso a atmosfera esteja inflamável. Usar um celular comum, uma lanterna comum, uma ferramenta elétrica que não seja apropriada, tudo isso é um risco enorme de gerar ignição. Por isso, os equipamentos têm que ser especiais, certificados para isso. Faz todo sentido. Segurança em primeiro lugar. E para corrigir a atmosfera, se ela não estiver boa, qual a principal medida? Principal medida técnica é a ventilação ou exaustão forçada. Ou seja, usar ventiladores para jogar ar limpo para dentro, insuflação, ou para tirar o ar contaminado para fora, exaustão. O objetivo é renovar o ar o tempo todo, para manter a atmosfera segura dentro dos limites aceitáveis. E um ponto importante que as fontes destacam muito: é proibido tentar ventilar usando oxigênio puro. Ah, sim, por causa do risco de incêndio que você falou, né? Exatamente. Aumentaria demais o risco de fogo ou explosão. Tem que ventilar com ar fresco, ar limpo. Ok. Outra medida que parece óbvia, mas fundamental. Evitar que uma máquina ligue sozinha lá dentro ou que uma válvula abra e jogue produto. Sim, fundamental. É o controle de energias perigosas. O pessoal usa muito a sigla LOTO, que vem do inglês Lockout, Tagout. Em português é bloqueio e etiquetagem. Antes de alguém entrar, todas as fontes de energia que possam atingir aquele espaço, energia elétrica, mecânica de um eixo girando, hidráulica, pneumática, térmica de vapor, química de um produto numa tubulação, tudo isso tem que ser isolado. E não só isolado, mas bloqueado fisicamente, com cadeados, travas e sinalizado com etiquetas avisando que está bloqueado e quem bloqueou. Uma prática comum e muito boa é cada trabalhador que entra colocar o seu próprio cadeado pessoal no bloqueio. Assim, a energia só pode ser religada depois que todos saírem e tirarem seus cadeados. Garante que ninguém vai ligar enquanto ainda tem gente lá. É um sistema de segurança bem robusto esse LOTO e a proteção direta das pessoas. EPIs, EPCs. Sim, equipamentos de proteção individual e coletiva, EPI e EPC. O empregador tem que fornecer de graça e garantir que todo mundo use corretamente. Os EPIs básicos para espaços confinados incluem o quê? Respirador adequado para o risco. Pode ser desde um filtro PFF2 para poeira, que não protege de gás, atenção, até um equipamento de ar mandado ou autônomo se a atmosfera for IPVS. Cinto de segurança tipo paraquedista, com um ponto de ancoragem seguro e uma linha de vida. Capacete com jugular para não cair, óculos, luvas, botas. Já os EPCs são os equipamentos que protegem o ambiente ou a equipe toda. Os detectores de gás que a gente falou, os ventiladores, exaustores, barreiras para isolar a área, iluminação adequada e a prova de explosão se precisar, equipamento de comunicação que também seja seguro, intrinsecamente seguro, e os equipamentos para o resgate, tripé, guincho, maca.
Tudo isso é EPC. É bastante equipamento. E para garantir que as pessoas saibam usar tudo isso, saibam os procedimentos, como a NR33 trata o conhecimento, o preparo das pessoas? Através da capacitação. Treinamento é obrigatório e não é um treinamento único para todo mundo. Ele é diferente para cada função. Quem vai entrar, o trabalhador autorizado, e quem vai ficar de fora, vigiando, o vigia, precisam de uma capacitação inicial de 16 horas. E todo ano, uma reciclagem de 8 horas. O conteúdo cobre o quê? As definições, os riscos, como controlar, como usar os equipamentos, como funciona a PET e também noções de resgate e primeiros socorros. E o supervisor, aquele que assina a PET. Esse precisa de mais. O supervisor de entrada tem uma capacitação inicial de 40 horas e a reciclagem anual de 8 horas também. O conteúdo dele inclui tudo que o trabalhador e o vigia aprendem, mas vai além, como identificar os espaços, critérios para escolher equipamentos, legislação, o Programa de Proteção Respiratória PPR, áreas classificadas e um aprofundamento maior nas operações de salvamento. E importante, quem dá o treinamento tem que ter proficiência comprovada no assunto, não é qualquer um. Entendi. E esses papéis que você citou, trabalhador autorizado, vigia, supervisor, eles têm responsabilidades bem claras na norma, né? Não pode um fazer a função do outro misturado. Sim, a definição clara das responsabilidades é chave para a coisa funcionar. O trabalhador autorizado tem que fazer o quê? Seguir o que está na PET, usar os EPIs certinho, ficar se comunicando com o vigia e sair imediatamente se perceber qualquer perigo ou se o vigia mandar sair. E claro, nunca trabalhar sozinho. O vigia, esse, tem uma função crítica e exclusiva. Ele tem que ficar do lado de fora, perto da entrada, o tempo todo, monitorando quem está lá dentro, contando as pessoas, controlando acesso para ninguém não autorizado entrar, manter comunicação constante com quem está lá dentro, ordenar que saiam se ele perceber qualquer perigo, seja lá dentro ou aqui fora, tipo uma chuva forte começando, e, se precisar, acionar a equipe de resgate. Ele não pode fazer outra tarefa enquanto está de vigia, tá? Nada de ir buscar uma ferramenta. Entendi, a atenção dele tem que ser total ali. E o supervisor? O supervisor de entrada é quem garante que todas as checagens foram feitas, que os riscos estão controlados, que a equipe de resgate está pronta antes dele assinar a PET e liberar a entrada. Durante o trabalho, ele supervisiona. Se algo mudar, ele cancela a PET. E no final, ele encerra a PET formalmente. A norma até permite que ele acumule a função de vigia se ele tiver o treinamento, mas aí ele tem que ficar lá fora o tempo todo. Certo. E a saúde do trabalhador em si, além dos EPIs? A norma exige aptidão física e mental. Isso tem que ser comprovado por exames médicos específicos, o ASO, né? Atestado de Saúde Ocupacional. Isso segue a NR7, e esses exames têm que considerar os riscos da atividade em espaço confinado e incluir aquela avaliação dos fatores psicossociais que a gente comentou. E por fim, mais um ponto que, nossa, é decisivo se algo der errado. A resposta à emergência. Exato. A empresa não pode só torcer para não acontecer nada. Ela tem que ter um plano de emergência e resgate. E tem que ser específico para cada espaço confinado, porque os riscos e as dificuldades podem variar muito. Esse plano tem que ser baseado nos riscos que foram levantados lá na APR. Tem que prever os cenários de acidente possíveis, definir como vai ser o salvamento, os primeiros socorros, quais equipamentos vão ser usados para resgate, comunicação, iluminação de emergência, busca, o próprio resgate vertical com tripé e guincho, maca, material de primeiros socorros, como acionar a equipe de resgate, que pode ser interna da empresa ou externa, como os bombeiros, e, fundamental, tem que treinar isso, realizar simulados de resgate pelo menos uma vez por ano. E a equipe de resgate, seja interna ou externa, tem que ter gente com aptidão física e mental para isso e treinamento específico para os cenários daquele local. Esse ponto do resgate é delicado. As fontes aqui até trazem uma seção sobre primeiros socorros. Isso é algo que o trabalhador comum precisa saber em detalhe ou é mais para a equipe especializada? Olha, noções básicas são sempre úteis, claro. Mas no contexto específico de espaço confinado, o ponto mais crucial que as fontes reforçam e a gente tem que repetir é: nunca, jamais,
entre num espaço confinado para tentar resgatar alguém se você não tiver o treinamento e o equipamento completo para isso, principalmente o de respiração e o de resgate. É o risco de virar outra vítima, né? Exatamente. Infelizmente, muitos acidentes em espaços confinados acabam com múltiplas mortes porque pessoas bem intencionadas, mas sem preparo, tentaram ajudar e acabaram sucumbindo aos mesmos riscos. Falta de oxigênio, gás tóxico. A prioridade absoluta é acionar a equipe de resgate que é treinada e equipada para isso e o serviço de emergência, bombeiros, 193. Sinalizar o local, manter a área segura. Os primeiros socorros mais diretos, como uma RCP, ressuscitação cardiopulmonar, ou controlar uma hemorragia, geralmente só vão poder ser feitos depois que a vítima for retirada de lá com segurança pela equipe de resgate. O foco principal para quem está de fora é não se tornar mais uma vítima e chamar ajuda especializada o mais rápido possível. Entendido. A mensagem é clara. Prevenção máxima e, se o pior acontecer, o resgate tem que ser técnico, planejado e seguro. Nada de heroísmo improvisado que pode custar mais vidas. Bom, acho que conseguimos cobrir bastante coisa, né? Recapitulando rapidinho, a gente definiu o que é espaço confinado pelos 3 critérios simultâneos. Vimos a imensa variedade de riscos, dando um destaque especial para os atmosféricos, que são traiçoeiros, O2, tóxicos, inflamáveis, e aí exploramos todo o sistema de gestão que a NR33 exige. A identificação, a APR detalhada, a PET como documento central, o monitoramento contínuo da atmosfera, a ventilação, o bloqueio de energias, LOTO, os EPIs e EPCs corretos e o treinamento específico para cada função trabalhador, vigia, supervisor e, claro, um plano de resgate bem estruturado e treinado. Fica muito claro que não tem espaço nenhum para improviso ou jeitinho aqui. Absolutamente nenhum. A gestão de segurança em espaços confinados exige disciplina, planejamento rigoroso e, acima de tudo, cumprimento à risca dos procedimentos. Não tem atalho seguro. E para a gente fechar, talvez uma reflexão final, pegando aquele gancho dos fatores psicossociais que a NR33 trouxe de forma pioneira, como será que as empresas podem ir além daquela avaliação formal que está lá no papel, pensando no estresse que é inerente a esse trabalho, na pressão, no risco real, na possibilidade de claustrofobia, como construir mecanismos de apoio que realmente cuidem da saúde mental desses trabalhadores e também das equipes de resgate. Garantir não só a segurança física deles, mas também o bem-estar psicológico diante de uma responsabilidade de um risco tão grande. Fica aí uma questão importante para a gente pensar na prática, né? Além do que a norma estritamente exige. Excelente ponto para a gente encerrar nossa conversa. Realmente a saúde mental nesse contexto merece um olhar atento. Bom, essa foi a nossa análise aprofundada sobre a NR33, Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, com base nos materiais que a gente estudou. Esperamos que tenha sido útil e esclarecedor para todo mundo que lida com esse tema no dia a dia. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.